Saudações, amigos policiais do Brasil. Estou aqui novamente para lhes fazer um relato sobre os últimos acontecimentos em nossa situação, inclusive a última viagem que eu fiz a Brasília, defendendo interesses da categoria e da instituição Polícia Ferroviária Federal. Então, eu queria passar aqui aos senhores alguns assuntos que eu fui tratar lá e a questão, então, da possível nossa regulamentação. Bom, primeiramente, eu gostaria de abordar um assunto inclusive que está ficando chato, né, lá no Congresso Nacional, mais precisamente nos gabinetes de deputados e senadores, onde algumas pessoas se apresentam como se fossem policiais. Então o pessoal lá está assim insatisfeito com essas visitas, porque não adianta, como falou a interlocutora de um áudio assistido por todos, que é a dona Terezinha, lá do gabinete do deputado Gilberto Nascimento de São Paulo, onde ela coloca que o pessoal vai lá tirar fotografia, mas que não apresenta nada que sustente uma tese, um amparo legal, alguma coisa que indique um caminho, né? Um caminho, vamos dizer assim, pavimentado para uma ação do Congresso Nacional, né? Então são visitas inócuas, né? Então nós fomos lá para também, né, explicar a eles o que é polícia e o que é metroviário, por que eles ainda estão com esperança, por que eles estão lá, né? Então nós temos a obrigação de defender a nossa categoria e a nossa instituição. Eu acredito que a maioria dos metroviários já se deram conta que não tem amparo legal para entrar em uma instituição federal. São agentes de segurança operacionais, como eu falei, em uma empresa de metrô. Não fazem segurança pública. Segurança eles fazem do patrimônio da empresa. Diferente é a questão da Polícia Ferroviária Federal, que está anunciada na Constituição, no mandamento constitucional, que realizava o patrulhamento ostensivo, repressivo e preventivo nas ferrovias federais, conforme dispõe os concursos, né, os editais de concurso por ela realizados. Então a gente fomos bem recebidos no gabinete do Major Olímpio, onde fizemos mais umas colocações e fomos agradecer a emenda 227, que é uma emenda que inclui a Polícia Ferroviária na governança, né, da estrutura básica do governo, de governança, né, do governo Bolsonaro. Também agradecemos ao deputado Gilberto Nascimento por uma emenda também completamente constitucional, que inclui a polícia no âmbito da estrutura do Ministério da Justiça. E mais outros, né, deputados e senadores que não cabe aqui a gente declarar. Como bem todos os senhores sabem, nós criamos a nossa associação em 2013, porque até então não tínhamos uma representação legítima da nossa classe, né, da nossa categoria. E nós, ao longo do tempo, viemos desenvolvendo um trabalho espetacular, vamos dizer assim, sobre a Polícia Ferroviária Federal, que até hoje não havia sido realizado. Vale fazer um parêntese aqui,
que lá na década de 90, quando lá tínhamos um pessoal no sindicato, em meio a metroviários, se apresentaram ao governo, inclusive indicaram um diretor do departamento da nossa polícia. E foi feito um relato ao presidente Fernando Henrique Cardoso, pelo próprio Ministério, que depois de 4 anos, 5 anos de gestão do diretor da Polícia Ferroviária e seus auxiliares, ficou comprovado que não havia uma técnica por parte deles, uma capacidade, né, capacitação, nem instrução para estruturar uma polícia. Se os diretores eram assim, analfabetos funcionais, o que seria então a categoria de policiais ferroviários? Então, eis aí um motivo que eu espero mostrar através de documento, daqui a uns dias, para comprovar o que eu estou falando. Mas nós viemos ao longo do tempo desenvolvendo um trabalho junto ao Ministério Público Federal em Pernambuco. Antes da decisão da ação civil pública, nós enviamos um dossiê ao procurador, fazendo as colocações necessárias, né, para dar-lhe subsídios para fazer uma boa petição, né, para desenvolver um bom processo. Agradecemos também ao Rochelle, que mandou lá do INID argumentos, também ao Tupinambá, que enviou informações àquele ministério sobre a sua situação na polícia, como era a polícia, como eram os concursos, os treinamentos, enfim. O que perfazia a formação de um agente especial de segurança. Então nós mandamos documento para lá, nós estivemos também com documentos, um aparato de documentos no Ministério da Justiça, estivemos no Ministério da Infraestrutura, que nos convidaram para fazermos algumas observações, né? Entramos como amigos da corte na ADI, lutamos lá na ADI pela nossa polícia, né? Fizemos um bom trabalho junto à AGU, na pessoa da Grace Maria, que era a ministra da AGU, a qual nos deu uma mão. Ela deixou gravado na sua manifestação que precisaria, né, que nós solicitamos a celeridade na decisão da nossa ADI, e ela prontamente nos atendeu e pediu, né, peticionou ao STF, né, preferência no julgamento, porque necessitava de um amparo legal, de uma segurança jurídica para implementar a Polícia Ferroviária Federal, já que os transportes ferroviários seriam retomados. Está lá então a contribuição da doutora Grace, a qual eu fiquei muito agradecido. Fizemos um levantamento e enviamos ao Ministério Público Federal sobre as ferrovias, né? Ramais abandonados, quais são as fronteiras ferroviárias abandonadas, né? O tipo de piso, como está o piso das ferrovias, a manutenção, né? O que se transporta no país, para onde vão, para onde vêm, né? Nós denunciamos os vagões abandonados, mais de 10 mil vagões eles abandonaram. Então nós fizemos um trabalho muito sério junto ao Ministério Público Federal, né? E com isso o Ministério Público Federal ele aconselhou o DENIT a não renovar as concessões, porque as concessionárias não cumpriram os contratos. Então toda essa nosso arcabouço de trabalho, hoje reconhecido até por pequenos grupos que nos são contrários, está aí para todo mundo ver. Nós não falamos como antigamente, né? Queriam uma polícia de âmbito federal trabalhando em metrô para policiar passagens de níveis, combater os roubos e furtos nas plataformas, policiar os cabos elétricos e fios contra roubos,
enfim, coisas que são pertinentes a uma segurança privada. Por que uma polícia em metrô? A polícia, nós falamos desde o início, que ela se destina ao patrulhamento das ferrovias federais, né? O leito, né? A via permanente, as fronteiras e os grandes entroncamentos, onde são construídas as cargas formadas, as composições, é ali que tem que ser feita a fiscalização. Então, esse é o arcabouço de ideias que nós sugerimos ao Ministério da Justiça, ao governo federal. Então, sabedores disso, e com a retenção, então dessa renovação de contratos, o senador Jean Paul Prats nos convidou a ir até o gabinete dele para realizar uma sabatina, saber de nós, da nossa polícia, já que nós apresentamos o porquê do abandono das ferrovias, o porquê do não cumprimento de contratos. Nós fomos até lá para discorrer sobre as ferrovias e levamos também algumas páginas com um relato, uma síntese, né, do que acontece nas ferrovias. E por lá então fomos recebidos pela sua equipe de expertise em transportes ferroviários, rodoviários, aeroviários e aquaviários. Então o senador, com essa, vamos dizer assim, abandono das ferrovias, com esse desleixo com as malhas, eles resolveram então trocar, eles vão mudar de concessão, né, de conceder trechos para a iniciativa privada. Então eles vão fornecer o trecho, mas sob autorização. Em outras palavras, autorização é diferente de concessão. Concessão tem que ser cumprido os contratos. Tem que vencer o tempo, né, que foi destinado aos contratos. E autorização não. No momento que a concessionária ou a empresa autorizada não cumprir o contrato, imediatamente as ferrovias passam para o domínio do Estado. Então, é isso aí que eles vão fazer. E nessa esteira, nós colocamos, então, né, que a polícia ferroviária é necessária para realizar a segurança de cargas em nosso país. Então, esse foi um dos pontos, né, da nossa visita a Brasília. Também estivemos reunidos com pessoas da alta cúpula do governo federal. Então, nós já estamos tratando com a cúpula do governo a nossa situação, porque nós vamos resolver ou não, mas nós teremos um desfecho administrativamente, se o governo vai cumprir a Constituição, se o presidente vai cumprir a sua palavra, se vamos implementar a polícia e estruturar ou não. Né? Então, se não acontecer isso, nós então vamos aguardar as decisões judiciais que obrigarão o governo a cumprir a sua obrigação de fazer, né? Que é cumprir a Constituição. Então, conversamos com essas pessoas ligadas à base do governo, que nos solicitaram, então, algumas informações, alguns pedidos, e nós encaminhamos todos. E logo teremos uma reunião com pessoas da alta cúpula do governo para tratar desta situação. Não vamos aqui declinar os nomes, porque em nosso meio aí tem uma meia dúzia de aventureiros que andam por aí fazendo coisas erradas. Mas digo aos senhores que tudo que vier em benefício da nossa polícia eu vou abraçar. Eu não vou virar a cara só porque a pessoa é a contrária. Se houver um benefício, tudo bem. Se não houver, cortamos. Isso que eu queria dizer para a categoria. A Polícia Ferroviária está acima de tudo. E os nossos direitos também. É por isso que estamos lutando. Mas digo aos senhores, primeiro, os nossos direitos.
depois a polícia. Né? Se não quiserem estruturar uma polícia e nos pagarem os nossos direitos, tudo bem. Bem, senhores, então vou falar aqui sobre a última entrevista que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sua Excelência Sérgio Moro, ele colocou que o nosso país está numa crise fiscal e que a contratação de 500 agentes para a Polícia Rodoviária Federal, ele iria conversar com o ministro, né, da Economia, o Guedes, que está na mão do Guedes, então, a estruturação do país. Né? O presidente deu carta branca para ele. Então, qualquer despesa que o governo tiver vai passar por ele. Mas a polícia rodoviária, ela é uma polícia que fiscaliza o trânsito, combate o crime. Ela atua através de denúncias ou alguma carga que outra que ela desconfia, então para o caminhão e faz a apreensão de drogas e armas. Mas a polícia rodoviária precisa de um contingente, né, para completar o seu contingente necessário 5.000 agentes. Muitos morreram e muitos se aposentaram. Então a polícia tem um efetivo mínimo. A gente viaja por aí e vê muitos postos deles fechados. Mas como eu disse, é uma polícia que fiscaliza trânsito e combate o crime, mas não arrecada para os cofres públicos. Logo ela dá despesa. Dá despesa, mas é necessária para combater o crime. E a polícia ferroviária? Ela não está combatendo o crime e não está fiscalizando as ferrovias. Além da nossa polícia combater o crime, contrabando, o tráfico, ela combate a sonegação fiscal. Ela é uma polícia fiscalizadora. Uma polícia que vai arrecadar tributos para o governo. Nós chegamos aqui a falar, no mínimo são sonegados por ano 2 bilhões de reais em 10 a 12 milhões de toneladas que circulam dentro do país. Não vamos falar em minérios, né, porque esses dados eu não tenho. Mas acredito que ali também há evasão de divisas. Não existe polícia, o delinquente, o sonegador está livre, né, tem as condições necessárias para transportar seus produtos ilícitos. Não é assim, pessoal? Não seria de bom alvitre pensar diferente. Então, nós achamos e vamos fazer essa colocação ao governo federal que a segurança pública, assim como a saúde, a educação precisa de investimento. Né? Não se come um prato antes de cozinhá-lo, construí-lo, fazê-lo numa panela, servir para depois comer. Não há como. Né? Tem que se investir. Se quisermos termos um ganho para os cofres públicos, temos que investir. E esse investimento, que tem uma reserva estratégica lá no Senasp, né, pode prover a nossa polícia, pode ser colocada em atuação a polícia ferroviária. Né? Então, com o combate aos sonegadores, nós vamos arrecadar. Isso é muito importante para o governo. Deve-se fazer um parêntese aqui, que os estudiosos na área da economia já disseram que se o governo combater integralmente, né, rigidamente a sonegação, a carga tributária do país pode ter uma diminuição de 30%. Olhem só. Né? Vamos começar pelas ferrovias. Vamos editar uma lei complementar para a polícia rodoviária para que possa fiscalizar todas as cargas, que dê material humano, que dê o aparato necessário para eles combater os sonegadores nas estradas. A nossa Receita Federal é outra instituição que também necessita de agentes
O efetivo não existe, nós já comprovamos isso. Para os senhores terem uma ideia, na década de 80, a Receita Federal já não tinha gente para trabalhar nas fronteiras, nas aduanas. No Porto Seco de Uruguaiana, onde são estacionados para serem fiscalizados, né, vagões na aduana em Uruguaiana, no Porto Seco, a Receita Federal na década de 80, como eu disse, ela sorteava um vagão entre 150 e 180 vagões para ser fiscalizado. Já naquela época eles não tinham pessoal. Então, com a retomada então do transporte transnacionais, né, eles não conseguirão realizar as fiscalizações, né? Então, essa parte de ferrovias pertence à Polícia Ferroviária Federal, conforme dispõe a lei, né, o artigo 1º, lá, o inciso 14 da nossa Lei 641, que ela determina que o governo deve promover os meios de fiscalizações e policiamento dos caminhos de ferro. Se está vigente, está valendo. Então a polícia tem esse poder de fiscalização. Então, como nós discorremos aqui, o governo federal deve observar, então, as sonegações fiscais no país, né? Pode começar pelas ferrovias, pode estender para as rodovias, né? Habilitar, como dissemos, a Receita Federal junto com a Polícia Rodoviária, e também combater os grandes sonegadores que estão aí, grandes empresários, grandes empresas, os pequenos empresários, supermercadistas, os pequenos, eles, se não pagam impostos, eles podem ser até presos, são penhorados até seus bens, né, para que eles paguem os tributos. Por que que o grande não pode pagar? Então, se está dando emprego ou se não está, não interessa, ele tem que pagar o imposto. E o governo tem que cobrar. Se não tiver dinheiro para pagar, empenha a sua fábrica, seus terrenos, suas casas, seus apartamentos, mas tem que pagar os impostos, não só os pequenos. Então, se o governo agir dessa maneira, for incisivo, ele pode, então, arrecadar impostos para os cofres públicos, né, e prover, então, o principal no país, né, que é a segurança pública, educação e saúde. Achamos que o Congresso Nacional, nessa nova legislatura, está trabalhando muito bem. Eu acho que eles vão observar a questão da nossa polícia no veto do famigerado Temer e também na omissão do presidente Bolsonaro incluir a polícia na governança, né, na estrutura básica do governo. Nós acreditamos nesse Congresso, um Congresso, né, parcialmente renovado. Nós acreditamos, até este momento nós estamos acreditando no presidente, em sua palavra, e que ele tenha braço firme e disposição para governar esse nosso país. Muito obrigado mais uma vez. Repito aos senhores, confiem na sua associação, a qual mais de 700 policiais, entre policiais e pensionistas, nos delegaram poderes para representá-los, defendê-los, né, defender nossa instituição e chegarmos ao termo comum junto ao governo federal, regulamentando ou não a polícia, mas buscando e conseguindo trazer para o seio de nossos familiares os nossos direitos. Muito obrigado.